Olá, seja bem-vindo. Cá estamos reunidos para mais um episódio do nosso programa Em Busca da Verdade. E neste caso a nossa busca está a ser feita, como sabe, no livro do profeta Daniel, nesta que é já a terceira temporada deste programa. Muito obrigado pela sua presença aí desse lado, onde quer que nos esteja a ver, a ouvir, a seguir os canais da Novo Tempo, na rádio RCS também, aqui na região de Lisboa, ou para todo o país, se ela for ouvida online. São muitos, com certeza, os meios e as formas através das quais podemos estar juntos nesta hora, mas desafio então a juntar-se a mim para esta hora, mais ou menos, que vamos aqui estar juntos a tentar desvendar hoje mais alguns segredos extraordinários. Por segredos entendemos grandes revelações, que é verdade que podem estar codificadas, mas que temos na Palavra de Deus o código. Nós vamos continuar o tema, portanto, do nosso último episódio. Vou relembrar aqui, dar um bocadinho o contexto. Nós dividimos o estudo do capítulo 7 de Daniel, dividimos-lo em duas partes. E é isso que hoje estamos aqui a fazer. Vamos avançar para a segunda parte do capítulo 7 deste episódio. É claro que se porventura não viu a primeira parte, particularmente deste capítulo 7, vai ser essencial assistir ao episódio anterior e por isso fica já o desafio. Pode ver esse e qualquer outro episódio desta temporada do programa Em Busca da Verdade, claro, nos canais da Novo Tempo Portugal. Talvez assim o mais simples seja pesquisar no YouTube da Novo Tempo Portugal e aí pode precisamente ver a série toda desta temporada. Ora, nós ficámos precisamente na identificação de um poder muito particular. É esse poder que vamos estudar hoje, mas esse poder surge na sequência de vários reinos. Aqueles vários reinos que a profecia de Daniel anunciou e antecipou. Nós estivemos já a fazer esta análise, na verdade vimos que esta sequência de reinos ela é-nos dada no capítulo 2, através da estátua, da visão da estátua de Nabucodonosor, mas aqui, no capítulo 7, esses mesmos reinos aparecem numa sequência de animais e que representam, portanto, Babilónia, primeiro o reino da Babilónia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia e, finalmente, Roma. Ora, é precisamente de Roma, do Império Romano, que vai então surgir nessa visão, nessa sequência, vai surgir um novo poder, um novo reino, mas que já não surge na forma de um novo animal. Do último animal, aquele que representa Roma, vai surgir um chifre ou uma ponta pequena, como dizem várias das nossas traduções. Ora, o que nós vamos fazer hoje aqui é, vamos iniciar este episódio voltando a rever as características que nos permitem identificar quem é este poder, que é um poder com características muito particulares, um poder perseguidor, com grande autoridade, que é representado em Daniel, nas suas visões, aqui no capítulo 7, por esta ponta pequena. Para o fazer, vamos então reforçar aqui algumas notas sobre a caracterização deste poder. Ora, o capítulo 7 então diz-nos o quê? Que sairia do quarto animal, o tal que era um animal feroz, quase impossível de descrever, e já sabemos que o animal determina essa tal dimensão política. Sabemos também que surgiria dentre os reinos que resultaram do desmantelamento do Império, portanto, deste último Império. O Império Romano acabou por ser desmantelado e é desse desmantelamento que vai surgir este novo poder, esta ponta, um poder pequeno. Ao tornar-se mais forte, nós sabemos, já lemos isso, que ele destruiria 3 outros poderes ou 3 outros reinos e, finalmente, sabemos que seria um poder diferente dos poderes ou dos reinos anteriores, porque ele surgiria pequeno, mas iria tornar-se muito maior. Ora, estas identificações permitem-nos entender as características básicas, mas há ainda mais pormenores identificativos que são muito importantes para conseguirmos fazer precisamente esta caracterização e finalmente chegarmos ao ponto, e vamos lá chegar hoje, de identificar quem é esta ponta pequena, este poder. Vamos então ver essas características. Por um lado, o texto diz que este poder teria olhos de homem, e homem aqui, portanto, representa uma dimensão religiosa, mas o texto também nos diz que ele falaria contra Deus, ou seja, é um poder que iria reclamar para si mesmo, não apenas
características ou poderes humanos, terrestres ou políticos, como fazer guerras e vencer guerras, mas iria reclamar certas prerrogativas divinas. Sabemos também que ele mudaria os tempos e a lei. Que lei é esta? Que poder é este que se daria a autoridade de mudar a lei? E seria também um poder que dominaria, teria um período de grande domínio durante 1260 anos. E durante este tempo ele perseguiria os servos de Deus. Estas são então as características que nos são identificadas a partir da análise do próprio texto. Mas é importante, para que possamos definir quem é, analisar de facto com mais detalhe. Por isso, o que eu lhe sugiro é o seguinte: hoje neste programa vamos analisar com pormenor estas características especiais. A primeira delas, nós sabemos que este animal sairia do tal quarto império, o Império Romano. Então, o que é que nós podemos dizer? Que o primeiro sinal identificativo, podemos dizer que é este. Dentro do Império Romano pagão, dividido, surgiria um poder diferente de todos os outros poderes anteriores. O segundo sinal identificativo é que este poder surgiria depois de se terem instalado os reinos que foram provocados pelas invasões bárbaras e pelo desmantelamento do Império Romano pagão. E, portanto, o que é que podemos dizer? Que perante a pressão destas invasões bárbaras, Roma ficou à mercê dos invasores. E, portanto, não tendo a proteção do imperador romano, nem dos seus exércitos, então o povo voltou-se para a única figura que se mantinha ainda com alguma autoridade na cidade de Roma. E essa figura era precisamente, já não de uma natureza militar ou política, mas religiosa, era precisamente o bispo de Roma. Até este momento, o bispo de Roma tinha uma ação mais apagada, um pouco à sombra, claro, do grande poderio e da grande autoridade que estava na pessoa do imperador. Mas agora, com o trono de César livre, era o momento para haver aqui uma troca de posição em termos de autoridade. E foi isso que aconteceu. Assim, na cabeça do Império em Roma, começa a surgir um poder que era pequeno no seu começo, mas que se vai desenvolver até ao ponto de poder praticamente dominar o planeta, dominar o mundo, particularmente, claro, a começar no Ocidente. Vejamos agora um terceiro sinal identificativo. Ele este poder destruiria 3 poderes. Isto descrevem-nos os versículos 8 e os versículos 24. Ora, o que é que podemos dizer sobre isto? Nós já vimos que este poder, ele nasceu pequeno, mas que ao subir ao trono de César, ele ganhou força e cresceu. Então, o bispo de Roma, ele tinha agora nas suas mãos 2 poderes extraordinários. Ele tinha o poder político, que lhe tinha sido entregue pelos imperadores em fuga, e tinha também o poder religioso. Portanto, como responsável da Igreja Cristã, que era ali a capital do Império Romano do Ocidente, ele ganha essa posição. E esta posição privilegiada levou então ao desenvolvimento de uma ideia, ou de um conceito, se quiser. Esta ideia de que a supremacia do bispo de Roma sobre todos os outros bispos cristãos, porque a Igreja Cristã, obviamente, estava em expansão, e também sobre todos os outros povos. Afinal, o bispo de Roma estava na capital, ele era o chefe religioso e, portanto, começou a ter também um poder político sobre o Império Romano do Ocidente. Mas para que isto se concretizasse, este desejo de domínio e supremacia, era preciso acontecer alguma coisa importante. Eliminar todas as forças que fossem de oposição. É aqui que entra, portanto, o conhecimento sobre esta questão das tribos bárbaras invasoras. E haviam especialmente 3 tribos, destas designadas tribos bárbaras, as chamadas tribos arianas. Eram particularmente povos que acreditavam que Cristo não era Deus, que era apenas um ser criado e, portanto, tinham uma visão, no fundo, cristã diferente. E embora com privilégios, embora acreditassem que Jesus tinha
privilégios diferentes dos outros seres criados, não colocavam Jesus na posição que o cristianismo em Roma e tradicional lhe dava. Então, estas tribos quem eram? Podemos identificá-las. A história permite-nos identificar isso, claro. Eram os érulos, os vândalos e os ostrogodos, que se opunham decididamente a estas pretensões do bispo de Roma. E, portanto, do ponto de vista estratégico, para Roma e para a Igreja em Roma, era preciso eliminar estas tribos. Ora, dado que o bispo de Roma não tinha, obviamente, um exército às suas ordens, então ele vai pedir ajuda ao imperador romano do Oriente, Justiniano. E é assim, tal como a profecia tinha antecipado, claro que a profecia não deu estes detalhes, a profecia antecipava o quadro geral, este poder, isso sim a profecia antecipava, que este poder iria crescer, iria dominar, mas isto aconteceu depois de Justiniano e a Roma Oriental ter eliminado, do ponto de vista militar, estes 3 reinos arianos. Ora, o último destes reinos foi destruído em 538 depois de Cristo. E fixe para já esta data, porque daqui a pouco vamos falar dela com mais detalhe, porque esta vem a tornar-se ou a revelar-se na profecia como uma data muito importante, o ano 538 depois de Cristo. Ora, então, temos agora o 4º sinal identificativo. E esse sinal é de que seria um poder diferente, porque surgiria pequeno, mas cresceria. Isto dizem-nos os versículos 20 e 25. Ele ia desenvolver-se e crescer de um modo absolutamente incrível e espantoso. Mas ele teria ainda uma característica muito especial. Ele seria diferente dos outros reinos, porque além de ser simbolizado por uma ponta, desde logo, um chifre, isso representava, portanto, o seu poder político. Ora, de todos os poderes, precisamente, que deram origem às nações da Europa, nós temos aqui um poder de uma natureza muito diferente. Porquê? Porque ele era político também, mas tinha outras características particularmente religiosas. E é por isso que o 5º sinal é muito importante. O 5º sinal identificativo é que ele teria olhos de homem. E este seria o sinal identificativo. O que é que isto representa? Representa a sabedoria humana, ou se quiser o conhecimento, a inteligência humana. Portanto, este poder teria fundamento, teria as suas bases na sabedoria, na inteligência dos homens. E isso era identificado precisamente por estes olhos de homem. Mas recordemos ainda que além desta descrição de ter olhos, esta ponta pequena também teria alguma coisa diferente de todos os outros animais ou poderes que vieram antes. Teria uma boca, e o texto diz que era uma boca que falaria com pompa e eloquência. E precisamente este poder iria, sobretudo, falar palavras que seriam desafiadoras, que seriam blasfematórias, particularmente contra Deus, porque é um poder que seria, na verdade, opor a Deus. Mais à frente, no versículo 25, o profeta diz-nos que as palavras proferidas por esta boca seriam precisamente contra Deus. A expressão usada é contra o Altíssimo. Portanto, este poder seria um poder que, por um lado, era claramente político, mas também claramente religioso. E por isso é que se levantaria contra Deus, pronunciaria palavras contra Deus e a sua autoridade e procuraria usurpar poderes e características que a Bíblia identifica como sendo apenas atribuíveis a Deus, e este poder de natureza religiosa assumiria para si próprio esses poderes. Mas temos ainda mais uma característica, porque não ficamos por aqui. A 7ª característica identificadora deste poder é que ele seria um poder perseguidor. Ou seja, um poder que se daria a si próprio a capacidade de mudar, de alterar a lei e os tempos. Ora, é evidente que não se trata aqui de leis humanas, já que as leis humanas todos os dias podem e são mudadas por governos, por autoridades. Para este facto estar registado na profecia, é evidente que se refere a uma lei que não poderia nunca, e sobretudo nunca por autoridade humana, ser mudada. Ora, só há uma lei que foi estabelecida por um poder moralmente superior.
Essa é a lei de Deus. A lei que foi revelada pelo próprio Deus, os seus mandamentos. Portanto, temos aqui mais uma indicação de uma das características deste grande poder. Por isso, vamos recapitular esta sequência de características. Então, em primeiro lugar, este grande poder, a tal Ponta Pequena, surgiria dentro do Império Romano pagão do Ocidente. Em segundo lugar, estamos a rever agora, iria desenvolver-se na capital do Império depois da divisão nos tais 10 reinos, portanto em Roma. Terceiro, para crescer e se tornar essa grande autoridade, iria destruir 3 dos reinos bárbaros que se lhe opunham. Quarto, seria diferente dos outros reinos, porque, para além de ser político, este reino teria uma inspiração de fundamentos humanos, os tais olhos, e seria um poder de natureza religiosa, em sexto lugar, porque seria contra Deus. Portanto, um poder político-religioso que seria opor à palavra de Deus. E ia buscar para si características de natureza divina. E em sétimo lugar, seria um poder que tentaria mudar os tempos e a lei de Deus. E é claro que aqui chegados, temos diante de nós uma grande pergunta. Será que é possível identificar, tal como fizemos com os reinos anteriores, que claramente se identificaram como as grandes nações, os grandes impérios históricos, será que é possível identificar este poder? E é preciso afirmar que temos condições, à luz da profecia e da revelação histórica, temos condições para reconhecer que só há uma entidade que historicamente pode corresponder a todos estes pontos. E estamos a falar de quê? Exatamente do poder religioso sediado em Roma. Ora, é evidente que mal seria se esta afirmação fosse feita de forma gratuita, muito menos se fosse feita para ofender alguém. E nós é evidente que temos, com certeza, muito respeito por todas as pessoas, por todas as crenças e, em particular, pelos crentes que mantêm ainda hoje a sua fé precisamente na Igreja sediada em Roma. Esse nosso respeito é por todos aqueles que são católicos, até pela sua liderança. Portanto, nós não nos estamos a referir aos crentes cristãos, nós estamos a referir-nos a uma Igreja universal sediada em Roma, que tem uma entidade e um papel histórico que desenvolveu ao longo de séculos. Se nós estamos a identificar esta autoridade a partir do que a profecia revela, nós vamos agora entrar num ponto talvez um pouco mais específico para podermos provar com mais fundamento que historicamente podemos fazer esta afirmação. É evidente que compreendemos bem que afirmar, se alguém ouve esta explicação, esta proposta pela primeira vez, pode ser difícil de entendê-la ou até aceitá-la. Mas o ponto é que nós temos que analisar os dados que temos. Onde é que surgiu este poder religioso de natureza papal, com um homem no centro, esse bispo sediado em Roma? Ora, foi precisamente em Roma, na cabeça do antigo Império Romano do Ocidente. Quando é que isto aconteceu? Justamente na época em que se deu o desmembramento do Império devido às invasões bárbaras. Como já vimos, para crescer e dominar, o bispo de Roma viu-se obrigado a liderar uma estratégia para destruir os 3 reinos que tinham uma crença ariana e que lhe faziam oposição. Como resultado disto, a Roma religiosa e o seu bispo, o seu líder religioso, concentraram durante muitos séculos um poder praticamente absoluto, mas que tinha esta característica, era um poder religioso, mas que era quase tão ou mais do que religioso, um poder político que agiu de forma soberana sobre praticamente toda a Europa. Ora, a partir daqui desenvolveu-se uma mistura de cristianismo com política e paganismo mesmo, no fundo uma mistura de religião bíblica, cristã, com ideias e filosofias humanas, com estratégia e geoestratégia política, que se colocou nas suas doutrinas, nas suas declarações, e que essa mistura veio a tornar-se por demais evidente quando a Igreja histórica começa a colocar em si mesma autoridade e atributos que são de natureza divina. Além disso, atribuiu, obviamente, a si mesma, enquanto autoridade religiosa,
o poder e a autoridade sobre a palavra de Deus e sobre as coisas, os tempos e a lei que Deus tinha determinado. Então, vamos analisar agora com algum detalhe e começar a interpretar de forma mais específica para que esta afirmação que eu aqui estou a fazer possa ser provada. Vamos analisar o texto e depois a história. Vamos ler precisamente o versículo 25 de Daniel 7, que nos diz: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Repara bem nisto. Este poder, o que o texto aqui nos diz no versículo 25, é que seria um poder perseguidor. Porque além de se opor a Deus e à sua lei, levantar-se-ia em perseguição contra aqueles que são chamados os santos do Altíssimo. Ou seja, pessoas que ficariam fiéis a Deus. E isto seria ao longo de um período de tempo específico. Este período é aqui usado um termo, um título para identificar esse tempo, que é o termo um tempo, tempos e metade de um tempo. É evidente que agora é preciso perguntar: será que a Igreja histórica romana cristã cumpriu estas características? Antes de passarmos a verificar este sinal identificativo muito importante, vamos olhar com algum detalhe para o sinal anterior no que respeita à mudança da lei de Deus. É possível afirmar que a Igreja histórica de Roma tentou e chegou ao ponto de mudar a lei de Deus? E vamos fazer isto hoje aqui com muita clareza. Por isso, a melhor forma que temos de poder, num programa como este, não fazermos acusações que pudessem ser colocadas como arbitrárias, falsas, ou até vindo de alguma igreja em particular, vamos fazer uma análise direta para que qualquer pessoa possa avaliar, pode ser o seu caso que me ouve ou vê neste momento, avaliar por si mesmo. Eu proponho-lhe, portanto, uma comparação entre o que a Bíblia tem revelado como os 10 mandamentos, que se encontram na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos que a Bíblia revela que foram dados por Deus e escritos pelo seu próprio dedo em tábuas de pedra, e vamos compará-lo com os mandamentos que nós encontramos em qualquer catecismo da Igreja Católica. O texto que vamos ler aqui é um catecismo em particular, de uma edição de 1993. Vamos ler ali as páginas 441 e 442. Estou a ser bem específico para que possamos fazer aqui uma comparação, uma análise objetiva. Como é que podemos fazer esse comparativo? Repare, os 10 mandamentos colocam-nos dentro de nós os 3 primeiros mandamentos que dizem diretamente respeito a Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem te encurvarás a elas, nem as servirás. É o segundo mandamento. E o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ora, temos aqui os 3 primeiros mandamentos. Os 3 dizem respeito exatamente a quê? A Deus e à maneira como devemos ter uma relação com Deus. Como é que são os fundamentos dessa relação? Ora, vamos analisar então especificamente os 10 mandamentos, tal como propostos a milhões e milhões de crentes cristãos no catecismo da Igreja Romana. E aí nós encontramos o primeiro mandamento: adorar a Deus sobre todas as coisas. O texto está ligeiramente alterado, embora podemos dizer que o princípio é mais ou menos o mesmo. Ainda assim não é não ter outros deuses, é adorar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, e agora, com clareza, por isso eu digo-lhe, é uma análise objetiva, o segundo mandamento não existe no catecismo, ou seja, os mandamentos de Deus, tal como estão transpostos numa igreja cristã e tal como são seguidos por milhões e milhões de crentes, suprimiram um dos mandamentos que estão registados na palavra de Deus. E não é na palavra de uma qualquer igreja protestante, seja ela qual for, é em qualquer Bíblia que encontre. Portanto, eu desafio qualquer pessoa que aqui está a verificar na sua Bíblia, a que tem em casa, seja qual for essa Bíblia, e na Bíblia vai encontrar precisamente estes mandamentos. Mas o segundo mandamento foi precisamente suprimido. Então, notamos aqui há alguma coisa de fundamentalmente diferente.
O segundo mandamento, o que é que ele faz? Ele proíbe o uso, o fabrico, a adoração de imagens. E esse mandamento desapareceu. E nós sabemos que ele desapareceu porque a prática do cristianismo romano é completamente diferente. Mas vamos analisar com detalhe o quarto mandamento. E ele merece aqui um destaque. O quarto mandamento, ele é muito claro ao dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. E Deus diz-nos o que é que devia acontecer nesse dia. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, teu servo, tua serva, nem quem visita a tua casa. E depois vem o fundamento teológico para esta ordem, para este mandamento. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Extraordinário mandamento, colocado como parte da estrutura do relacionamento entre Deus e o seu Criador. Por isso esta referência à criação, precisamente aqui no mandamento, porque foi, aliás, na criação que o sábado foi colocado como parte dessa estrutura, desse estilo de vida que Deus estabeleceu para o homem. Mas vamos aos 10 mandamentos, tal como propostos, tal como estabelecidos pela Igreja que está sediada em Roma. E nós encontramos como terceiro mandamento, não o quarto, o terceiro, já vimos porquê, porque o segundo foi suprimido, então o terceiro vai dizer apenas, vai substituir o texto que eu acabei de ler pela seguinte expressão: santificar os domingos e festas de guarda. A diferença parece-lhe clara. Na Bíblia, o dia sagrado, o dia que Deus reservou para si como santo, o dia que deve ser dedicado ao repouso, à adoração, é o sábado. Mas a Igreja mudou o tempo e a lei. E, portanto, ele foi substituído precisamente pela expressão que eu acabei de lhe descrever: santificar domingos e dias de guarda. E, finalmente, temos a lista de mandamentos depois do quarto, que estabelece sobretudo as relações entre as pessoas e um padrão moral para a vida. É aí que vamos encontrar: honra teu pai e tua mãe, o 5º mandamento, e depois não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ora, o catecismo vai manter-se bastante fiel aqui, mudando um pouco a linguagem, portanto não sendo literal na tradução, mas moralmente os valores são os mesmos: honrar pai e mãe, não matar, guardar castidade e não furtar. Portanto, eis um momento em que a lei se mantém coerente naquilo que está registado e, finalmente, depois desta alteração, que não foi apenas dizer o mesmo, mas de uma forma diferente, chegamos então agora, sim, aos 2 últimos mandamentos. E aqui a pergunta é: vemos alguma diferença entre os 2 textos? Vamos então analisar. Temos o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E, finalmente, o 10º e último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem alguma coisa do teu próximo. Pois bem, agora note esta importante distinção. No catecismo, nós vamos encontrar como 8º mandamento: não levantarás falso testemunho, e depois o 9º e 10º são: não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás o que for do teu próximo. Reparou, portanto, que há aqui uma diferença que merece algum destaque. O 10º mandamento no catecismo está, na verdade, dividido em 2. E porquê é que ele está dividido em 2? No 9º mandamento nós temos: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e no 10º: não desejarás o que for do teu próximo. Mas é interessante porque na Bíblia o 10º mandamento tem apenas um mandamento sobre a cobiça, que inclui a mulher do próximo e tudo o que for do próximo. Porque é que houve mais uma vez aqui uma alteração? A explicação é muito simples. Porque o 2º mandamento, como já vimos, foi suprimido. Ora, o 4º mandamento, que manda guardar o dia de sábado como parte da estrutura moral da relação com Deus, ele foi substituído pela guarda dos domingos e dos dias de festa, mas manteve-se esse um mandamento de guarda. Então, como faltava um mandamento,
e para não ficarem agora 9 em vez de 10, então era obviamente necessário ou criar um novo mandamento de raiz. Neste caso, a solução histórica encontrada pela Igreja foi dividir o 10º mandamento em 2 e assim manter o número 10 como número dos mandamentos. A pergunta que se pode colocar nesta altura é a seguinte: quem é que fez esta mudança? Com que autoridade? De onde vem a autoridade para chegar à palavra de Deus e dizer, muito bem, Deus revelou assim, mas vamos alterar? Para isso eu vou partilhar consigo uma citação do padre Peter Geimerman, reitor de uma universidade católica nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, no seu Catecismo da Doutrina Católica para Conversos, é o nome desse manual. Na página 50 desse manual, o padre escreveu acerca precisamente das mudanças da lei de Deus e do sábado em particular. Eu vou ler agora para si, para citar precisamente aquilo que está registado nesse catecismo, que está na forma de perguntas e respostas. Vou passar a citar. Qual é o dia de repouso? Resposta. O sábado é o dia de repouso. Pergunta. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Diz o catecismo. Resposta. Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 336 a.C., depois de Cristo, anos Dominos, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Ora, aqui temos precisamente uma resposta que vem da própria Igreja como uma descrição exata de onde vem essa autoridade. E eu partilho consigo agora mais uma citação, também de um documento católico, desta vez do padre Enright, professor da mesma Universidade Católica que me referimos há pouco, que numa palestra que ele apresentou em Hartford, no Kansas, ele disse o seguinte, eu vou passar a ler esta citação. É de uma citação de 1884. E diz o seguinte: tenho oferecido repetidas vezes $1000 a qualquer pessoa que me prove pela Bíblia, e só pela Bíblia, que sou obrigado a santificar o domingo. Tal lei não existe na Bíblia. É somente uma lei da Santa Igreja Católica. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Igreja Católica diz, não, pelo meu poder divino, eu abulo o dia de sábado e ordeno-vos que santifiquem o primeiro dia da semana. Todo o mundo civilizado se curva em reverente obediência à ordem da Santa Igreja Católica. Claro, é uma frase com muitos anos esta. Estamos a falar do final do século XIX. É muito importante porque hoje estamos a falar precisamente de história. Já vamos entrar até mais em detalhes da evolução do percurso da Igreja histórica cristã. E, portanto, estamos a analisar diferentes momentos da história sobre o entendimento e as explicações que a Igreja deu de si mesma. Ora, digo-lhe o seguinte, eu poderia aqui indicar dezenas de outras citações que elas iriam na mesma direção, mas acredito que estas duas citações que lhe mostrei são suficientes para responder a esta pergunta. Quem é que fez uma mudança na lei de Deus? Qual foi essa autoridade? Ora, ficou claro que, tal como a profecia de Daniel 7 indicava, não foi pela autoridade da Bíblia, não foi por nenhuma indicação de Jesus Cristo ou de qualquer dos apóstolos, mas sim a Igreja de Roma e a sua liderança, com base no seu entendimento sobre a sua autoridade, que provocou ou fez esta mudança. Portanto, é evidente que ela foi feita completamente fora dos padrões bíblicos ou do que Deus indicou como sendo a sua vontade. Estas mudanças foram, portanto, feitas em oposição àquilo que Deus estabeleceu e deixou revelado. Isto era exatamente o que dizia a profecia. E é por isso que esta é a confirmação da absoluta veracidade do 7º sinal indicativo sobre quem era esta ponta pequena. A primeira tentativa de mudança da lei de Deus, ela não foi feita por Jesus, não foi feita pelos apóstolos, nem foi feita pelos primeiros cristãos. Ela foi feita, sim, vamos agora recuar um pouco na história e vamos ver onde é que foi feita a primeira mudança, de facto, da lei de Deus, que aqui confirmamos nestes documentos. Ela foi feita pelo imperador romano Constantino, quando ele se tornou cristão. Nós sabemos
não é forçado uma interpretação histórica de que esta conversão ao cristianismo do imperador e do próprio império foi muito mais por motivos políticos do que religiosos. E, portanto, repare que a indicação era que se fizesse a reverência de quem? Eu vou ler precisamente a primeira lei civil que ordenou a observância do domingo. Isto vem do Édito de Constantino, de 7 de março de 321, e diz que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Esta foi a expressão, o domingo, o venerável dia do sol. Era, na verdade, o dia pagão de adoração ao Deus Sol. Foi assim durante séculos. E, portanto, o que é que o imperador estava a tentar fazer? A tentar evitar conflitos religiosos entre cristãos e pagãos, já que agora todos seriam chamados a adorar no mesmo dia. Partilho agora consigo mais uma declaração, agora mais uma vez do Catecismo Católico, que vai revelar precisamente este facto. Permita-me mais uma vez ler para si. Este Catecismo está dividido em vários capítulos ou parágrafos. O 2171 diz o seguinte: o Sabat é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, da sua obra criadora e das suas ações salvíficas a favor de Israel. O parágrafo seguinte, o 2172, diz: o agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus descansou ao 7º dia, o homem deve também descansar. É interessante porque nos primeiros 2 parágrafos é-nos dito, neste documento católico, e com razão, que nós devemos olhar para o exemplo de Deus nas suas obras e no seu repouso. E, inclusivamente, é dito que é no Shabat, o sábado, que é o dia de repouso. Mas a interpretação do que é descansar e o que é o Shabat vai ser diferente. É por isso que, mais à frente, o mesmo documento, estamos a falar num catecismo de 1993, já o tinha citado há pouco, no parágrafo 2080, vai dizer: o mandamento da Igreja determina e precisa a lei do Senhor. No domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar na missa. Encontramos aqui mais uma vez, então, uma confirmação, que é uma determinação da Igreja, que se coloca e interpreta os seus poderes como sendo, um deles, o fazer a lei. Criar a lei para que ela possa ser seguida pelos fiéis. Falta-nos ainda verificar um sinal identificativo muito importante, que era o último na sequência que vimos há pouco. Já dissemos que este seria um poder que teria uma característica de perseguição aos tais santos do Altíssimo. Mas a profecia vai mais longe. A profecia dá-nos o período exato da duração desta perseguição, deste poder que seria movido contra quem? Contra um grupo especial de filhos de Deus, homens e mulheres que seriam chamados os santos, que seriam procurar manter em plena sintonia com Deus. Ora, lembra-se que este período, referimos há pouco, era um período de tempo, que na linguagem profética vai ser chamado um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é que isto quer dizer? Tempo, a expressão tempo, era a forma hebraica de designar um ano. Portanto, quando se diz tempos, é a forma plural dual, ou seja, é uma referência a 2 anos. E meio tempo é, logicamente, meio ano. Portanto, a expressão significa, na prática, 3 anos e meio. Mas não nos podemos esquecer que estamos a lidar aqui com a linguagem simbólica, que é a linguagem apocalíptica de uma profecia cronológica, uma profecia que fala de tempo. E neste caso, estes 3 anos e meio, obviamente que eles têm uma aplicação profética simbólica. A chave para entendermos o período de tempo também já a temos. Já estudámos aqui no episódio anterior, mas eu vou lembrar precisamente que quando vamos a Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 4 e no versículo 6, é um exemplo de uma chave profética. O texto diz o seguinte: quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá durante 40 dias. Um dia te dou para cada ano. Cá temos então a chave profética. E ela é simples. Um dia equivale a um ano. Portanto, se nós multiplicarmos os 3 anos e meio, precisamente por 360,
por 360 dias, o ano judaico, nós temos exatamente 1260 dias. Que, portanto, em profecia apocalíptica, cronológica, vão representar 1260 anos. Portanto, o poder religioso de Roma, que agora note bem que eu vou interpretar de forma clara, para que não fiquem dúvidas. O que a profecia nos diz é que durante um período de 1260 anos, este grande poder religioso, a tal ponta pequena sediada em Roma, porque vinha do Império Romano, ela faria perseguição a qualquer que se lhe opusesse e teria uma grande autoridade para fazer essa luta durante um período de 1260 anos. Vou dar-lhe aqui uma pequena achega, se posso dizer assim, para o nosso estudo. Este mesmo período, ele é mencionado noutras partes da Bíblia. Outras profecias, na verdade, que o referem como um período de perseguição. Nós temos diferentes textos, precisamente, que nos referem este dia. Apocalipse capítulo 12, versículo 6, ou Apocalipse capítulo 12, no versículo 14, que fala precisamente do mesmo tempo, ou ainda Apocalipse 13, no versículo 5, que fala de 42 meses, que é uma outra forma de se referir a este título, que equivale precisamente ao mesmo tempo, 1260 dias ou anos. Agora, tem uma pergunta muito importante, que com certeza qualquer um de nós se coloca. Quando então é que começará este período de perseguição? Como é que nós podemos saber? Agora vamos referir-nos a alguma coisa que eu há pouco falei. Lembra-se que há poucos minutos eu falei-lhe de uma data que tínhamos que aguardar porque ela seria muito importante e agora é precisamente o ponto ou o momento de a usarmos. Qual foi essa data? Precisamente o ano 538 depois de Cristo. O ano, vou relembrar, o ano em que o imperador Justiniano venceu o último daqueles 3 povos arianos que se opunham à supremacia e ao domínio do bispo de Roma. Ora, foi precisamente neste ano que Justiniano fez um decreto em que proclamava o bispo de Roma como o chefe supremo de todas as igrejas e uma expressão também muito interessante, o corretor de hereges. E assim se consumou de uma maneira incrível e extraordinária a profecia que estamos a estudar. Aquele poder que tinha começado pequeno, ele alcançava agora um poder, podemos dizer que era praticamente supremo no campo religioso, mas também no campo político. E então, foi a partir do ano 538 que se reuniram as condições exatas para o cumprimento total, cabal, desta profecia. Recorda-se do que é que dizia a profecia exatamente? Vamos voltar a ler o versículo 25, que é muito importante, e diz que este poder iria proferir palavras contra o Altíssimo e iria destruir os santos do Altíssimo. 2 expressões muito fortes e muito importantes. Proferir palavras contra o Altíssimo, contra Deus, para ser mais claro, e destruir os santos do Altíssimo. Ora, temos então aqui sinais, podemos dizer finais, que são identificativos deste poder. O profeta indica então aqui 2 características quase dramáticas desta tal ponta pequena. Por um lado, iria levantar-se contra Deus, é isso que significam as palavras contra o Altíssimo, e levantar-se contra Deus é usurpar atributos, características, autoridade que pertence a Deus. E, portanto, isto seria a primeira grande característica. E a segunda, tornar-se um poder destruidor, um poder perseguidor. O que vamos ler agora, quero desde já prepará-lo, são palavras que eu escolhi com alguns exemplos de declarações que na história, estamos a olhar para a história, claro, são declarações que foram feitas por sacerdotes romanos ou mesmo por papas, os líderes da Igreja, que mostram a forma como esta profecia foi cumprida, tanto nas palavras proferidas contra o Altíssimo, portanto, contra aquelas características ou funções que pertencem a Deus. Eu quero repetir aqui um aspecto muito importante.
A análise histórica e profética que estamos a fazer hoje, de forma alguma, é um ataque, seja a uma igreja, muito menos a ferir os seus crentes ou a atacar diretamente qualquer líder religioso atual. Nós estamos a apresentar provas que mostram o cumprimento da profecia que foi feita por Deus através do profeta Daniel há 2600 anos atrás, referentes à identificação deste poder chamado a ponta pequena e que se cumprem historicamente. É essa análise que estamos a fazer. E agora vou-lhe dar mais algumas evidências. Já vimos nas afirmações que a própria Igreja fez e agora vamos analisar em detalhes históricos sobre o facto de que a Igreja, enquanto instituição, esta Igreja histórica de Roma, cumpriu precisamente aquilo que Deus tinha revelado ao profeta. Ora, eu vou ler para si uma expressão de Michael Muller, com o título Catholic Priest, e a afirmação deste autor é a seguinte: quem pode perdoar pecados senão Deus? Perguntam. Eu respondo, há um homem na terra que pode perdoar pecados e esse homem é o sacerdote católico. Tão grande é o poder do sacerdote que os juízos do próprio céu estão submetidos à sua decisão. Estas palavras são declarações factuais e históricas sobre quê? Que é isto que estou a tentar mostrar-lhe, sobre a maneira como a Igreja Romana entendeu historicamente e aplicou o seu entendimento sobre o seu papel. E agora mostro-lhe uma outra citação que diz o seguinte, uma citação de um autor e de uma publicação católica: tu és sacerdote para sempre, está escrito na tua alma, para sempre um sacerdote do Altíssimo com poder sobre o Todo-Poderoso. São declarações espantosas, talvez surpreendentes para alguém que não as conhecesse. E elas são, este é o ponto, são exemplos da concretização de uma profecia. A de Daniel capítulo 7. De um poder que se levantaria contra o papel de Deus e que se esforça por ocupar o seu lugar, ou seja, os seus atributos. Esse poder foi concentrado na figura sacerdotal e particularmente na figura do primeiro dos sacerdotes, o papado. Nós poderíamos apresentar, não tenha dúvidas aqui, dezenas de declarações deste tipo, outras até mais específicas, mas é evidente, não nos vamos alongar mais. Mas continuemos com mais alguns detalhes importantes para este estudo. Nós já vimos, portanto, o ponto de início, o início do período de perseguição. Esse período deu-se precisamente no ano 538, quando o bispo de Roma, estou a relembrar, obteve a supremacia e o domínio absoluto sobre toda a cristandade. Esse poder foi-lhe dado pelo imperador Justiniano. Então, qual é a profecia que indicava este período de tempo? Em Daniel 7, a pergunta é: quanto tempo é que duraria essa profecia? Ora, o texto, a profecia diz, os tais, como já lhe revelei, 1260 anos. Ora, neste gráfico que agora lhe mostro, nós vemos esquematizado este período profético. E esse período profético vai começar precisamente no ano 538. Ora, aplicando o princípio histórico dos 1260 anos, isso vai nos levar até uma data, 1798. Se em 538 a derrota dos ostrogodos marca o início com o decreto que Justiniano estabeleceu, sem saber ainda o que é que aconteceu nesta data, é só uma questão de fazer a conta e nós vamos parar, obviamente, ao ano de 1798. E aí coloca-se a pergunta: o que é que aconteceu então? E o que aconteceu foi que terminou o período de grande perseguição e guerra contra os filhos de Deus, guerras movidas por este poder representado pela ponta pequena. Agora, a pergunta é: terá sido o papado um poder perseguidor? Será que nós estamos aqui a exagerar um pouco? Temos que analisar então historicamente os dados para poder fazer esta avaliação. A verdade é que, entre muitos outros relatos que a história conservou, eu vou referir-me apenas a um exemplo que me parece um exemplo paradigmático e que vai nos ajudar a compreender o que aconteceu entre o ano 538 e o ano 1798.
1798. Ora, em 1798, o que sabemos que aconteceu foi que o general francês, o general Berthier, que estava, obviamente, sob o comando do homem que desejava ser o grande imperador da Europa, Napoleão, e o que ele vai fazer é que, a 10 de fevereiro de 1798, ele entrou em Roma, prendeu o Papa Pio VI e levou, na verdade, para a cidade de Valence, na França. E, portanto, é por isso que compreendemos que esta data vai marcar o fim de uma era de domínio absoluto. A pergunta é, ok, este tempo de domínio absoluto, que evidências é que temos de como é que esse domínio aconteceu? Ora, proponho-lhe então a leitura precisamente de um texto que nos leva até o que aconteceu a 24 de agosto de 1572, um tempo em que mais de 70 mil huguenotes, um grupo de protestantes, que foram assassinados. E o texto de John Dowling, na história do romanismo, diz-nos o seguinte, vou ler esta citação: desde o surgimento do papado até ao presente, mais de 50 milhões de seres humanos foram massacrados sob a acusação de heresia pelos perseguidores papais. Estou, portanto, a citar precisamente este texto. Estamos a falar de homens e mulheres que foram queimados, perseguidos das mais vis formas. Este poder perseguidor, que se oporia a Deus e usurparia os seus atributos, estaria, obviamente, a partir daqui também ele, sobre o escrutínio divino. A pergunta é o que é que se seguiria depois deste período tenebroso e sangrento que terminou em 1798. Para isso, vamos ler precisamente o que nos diz o texto de Daniel, agora do versículo 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Prezado amigo, no final deste período de perseguição, o que nos diz o texto é que começará a desenrolar-se no céu o julgamento, aquilo que muitas vezes se chama de o juízo final, no sentido de uma preparação para o final da história desta terra. E nessa altura, este poder destruidor que se opõe a Deus e se opõe à sua palavra, claro, ele será julgado pela sua conduta ao longo dos séculos, particularmente estes séculos de terrível perseguição contra os filhos de Deus. Mas a verdade é que as suas atividades, elas continuarão na terra a exercer-se até ao fim, ou seja, até Jesus voltar. É por isso que podemos dizer que chegamos aqui àquela que é a verdade central do capítulo 7. E a verdade central é que a resposta de Deus é o juízo. A resposta de Deus aos desafios lançados por este poder e por todos os poderes que de alguma maneira na história se arregimentam contra Deus e contra aqueles que querem ser fiéis a Deus, a resposta é o juízo de Deus que virá no tempo certo. Podemos, na verdade, agora ler alguns versículos aqui no capítulo 7 do profeta Daniel que nos ajudam a entender melhor onde se situa exatamente que acontecimentos terão lugar dentro deste processo que é o juízo. Eu vou ler aqui diretamente da minha Bíblia alguns destes versículos. Começo com os versículos 9 e 10, que dizem o seguinte: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas, um fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Mais à frente, o versículo 13 e 14 diz o seguinte: Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno,
que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Mais à frente, o versículo 18 diz: os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre, de eternidade em eternidade. E ainda o versículo 26 que nos diz: o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olhando para este quadro extraordinário que nos mostra o capítulo 7 de Daniel, podemos responder à pergunta: então, quando é que começaria o juízo? Depois do fim do período de perseguição. Foi desencadeado esse período em 538 e que se desenrolou até 1798 por este grande poder político e religioso. Ora, vamos ler então o versículo 27, que nos tem uma mensagem muito importante. Diz que o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Nota então o seguinte: em consequência do juízo, quando o juízo estiver terminado, vão acontecer três coisas. A primeira delas é que o poder representado pela ponta pequena, esse poder será destruído, aniquilado, deixará de existir. A segunda é que a sentença a favor dos filhos de Deus, ela faz justiça. Porquê? Porque aqueles que foram perseguidos agora verão restaurado o domínio de Deus sobre a sua vida e sobre o universo. E, portanto, eles serão considerados inocentes, sem mancha, diante do tribunal, graças ao sangue de Jesus Cristo, a quem se mantiveram fiéis, e receberão, portanto, como diz o texto, o reino eterno. E a terceira consequência é que o que vai suceder é que o reino de Deus subsistirá eternamente. Os reinos dos homens passarão e o mal, em todas as suas formas, nunca mais voltará a surgir. Esta é a esperança profética que nos é dada. O versículo 28, no final, precisamente, o último versículo do capítulo 7, diz-nos o seguinte: aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Terminou a visão. Ela termina com o quê? Com a implantação do reino eterno de Deus. O que quer dizer que a profecia mostra-nos que, apesar de todas estas etapas, apesar destas mudanças feitas à vontade de Deus, apesar destas perseguições, a história humana vai chegar ao fim. É por isso que esta é uma profecia espantosa, na verdade, porque ela revela-nos este decorrer da história mundial, com o seu vai e vem de reinos e impérios, desvena-nos também os tempos finais, o que vai acontecer até a implantação do reino de Deus. E claro que não é fácil uma profecia abarcar tudo, mas aqui esta profecia, ela abarca um conjunto de informações e de acontecimentos muito importantes. Por isso o próprio Daniel, como lemos, ficou pasmado, ficou mesmo preocupado, porque ele não entendia para quando é que seria a realização desta profecia. E ele também ficou espantado com a ferocidade deste grande poder, que iria ter autoridade para, durante este tempo, perseguir. Mas a solução, isto é o mais importante, a solução estava dada. O juízo viria. E o juízo acabaria de uma vez por todas, com todas as formas de perseguição, mas, sobretudo, com todas as formas de autoridade que não estão centradas em Deus. Deixa-me aqui agora recapitular, estamos perto de terminar, recapitular rapidamente o que é que nós vimos nesta profecia. Talvez seja um bom exercício comparar esta profecia com a de Daniel, capítulo 2. Recorde-se, quando tinha aquele sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, tinha aquela estátua e todos os seus metais. Então, vamos fazer esta comparação. Nós tínhamos, em Daniel capítulo 2, os vários reinos,
Babilónia na cabeça, depois Médio-Pérsia no peito e nos braços, a Grécia, Roma, e finalmente nos pés, nos dedos, tínhamos os reinos da Europa. E depois vem então aquela pedra que vem, uma pedra não cortada por mãos humanas, que obviamente ela representa o reino de Deus, que se vai sobrepor a todos estes episódios da história. Ora, em Daniel, no capítulo 7, nós temos obviamente um paralelismo com mais detalhes. Nós vamos ter novamente Babilónia, Médio-Pérsia, Grécia, a Roma pagã, os reinos da Europa. Tudo isto nós já tínhamos em Daniel no capítulo 2. E o que é que temos agora aqui que está acrescentado, que vem dar mais detalhes? Nós temos este poder religioso, a tal ponta pequena, que vem de Roma, está sediado em Roma, mas que tem uma natureza diferente. Sabemos que o final deste grande período de autoridade total desse poder romano vai acontecer no final dos 1260 dias, e sabemos que a partir daí entramos numa época, num momento da história da Terra, em que o início se dá o início do juízo. Por isso é que assim que essa profecia é revelada e o tempo, abrem-se os livros e inicia-se o processo de juízo. E esse processo vai conduzir aonde? À próxima etapa que é estabelecida na profecia, o reino de Deus. Tal como na pedra anterior, aqui o reino de Deus é precisamente implementada. Por isso, o que nós temos a mais agora aqui é uma compreensão do que são estes 1260 anos, relembro, entre o ano 538 e o ano 1798. O que podemos dizer é que se na profecia de Daniel 2 a conclusão final, a apoteose, era o facto de que Deus era o grande rei, porque ele viria substituir, ou melhor, ele viria dominar sobre todos os grandes reis que tinham existido, agora no capítulo 7 podemos dizer que a grande conclusão é que Deus é o juiz. Ou seja, apesar das perseguições, das lutas que o povo de Deus teve, Deus vai manifestar-se como o juiz. Então, nós podemos dizer, com base na profecia, que nós hoje vivemos precisamente no tempo em que a profecia indicava que chegaria o fim. Que tempo é esse? Um tempo de julgamento, de juízo. Podemos dizer que estamos a viver no tempo em que o destino de todos os homens está a ser decidido. Isto significa que Deus vai implantar em breve o seu reino eterno. Significa que Deus dará a vitória ao seu povo, que Deus destruirá os seus inimigos. E quando Jesus vier estabelecer este reino, Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Todos nós temos de passar diante do tribunal divino. E isto significa que todos nós temos que nos preparar para esse encontro com Deus, analisando a nossa própria vida. Finalmente, o que podemos dizer é que o conflito entre o bem e o mal vão terminar. E é aqui que se encontra o Evangelho na profecia. Porque as boas novas dizem sempre respeito à vitória de Cristo. Todos os aspectos da profecia de Daniel 7, que estudámos em 2 episódios aqui no nosso programa, todos estes aspectos da profecia estão cumpridos. Os que dizem respeito à história. Todos eles se realizaram na história, tal como tinham sido revelados na profecia. Mas as etapas nas quais ainda vivemos, elas estão a cumprir-se diante dos nossos olhos. Este grande poder religioso, ele continua a ser soberano, maioritário, é um poder que ainda continua a exercer grande autoridade espiritual, religiosa. É um domínio global. É um domínio que é sobretudo religioso, mas que tem também grande influência política. Mas quando chegarmos ao fim da história desta terra, podemos ter a certeza que, na verdade, os poderes humanos, quaisquer que sejam, é isso que a profecia mostra. Sejam eles poderes de natureza religiosa, política, geográfica, esses poderes ficarão para trás. E começará aquele reino eterno onde Deus é o Senhor, o soberano. Esse poder ele vai concretizar-se quando Jesus vier nas nuvens dos céus, como revelam os profetas, como revelam os apóstolos. Do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor virá com poder e com grande glória. Nós estamos, portanto, perante um maravilhoso aviso de Deus. É isso que podemos, é o mínimo que podemos dizer quando olhamos para as profecias. São um extraordinário aviso da parte de Deus.
as histórias de Daniel. Recorde-se um pormenor que eu já disse aqui várias vezes nos episódios anteriores. Os primeiros capítulos, sobretudo de Daniel, contavam as histórias que se passaram na sua vida. Elas mostravam-nos como é que devemos agir, como é que devemos enfrentar as lutas e as dificuldades do tempo do fim em particular. Mas as grandes profecias, como esta do capítulo 7, elas dizem-nos não apenas, ou não tanto como devemos enfrentá-las, mas o que se vai passar. Os detalhes, os acontecimentos. Para quê? Para que possamos estar preparados. E aqui temos o que lhe estive hoje a mostrar. Mesmo que seja surpreendente, talvez algumas coisas até difíceis de ouvir. Mas os acontecimentos, as autoridades, os poderes descritos na profecia, eles são de extrema importância para a nossa preparação. Esta grande revelação inicia-se com uma grande tempestade. Foi isso que vimos na profecia. Essa tempestade, ela abrange toda a humanidade. Ela abrange praticamente toda a história, porque descreve-nos aquilo que o inimigo de Deus vai tentar, através de poderes religiosos, políticos, para destruir ou para perseguir os filhos de Deus, para afastar as pessoas de uma verdadeira adoração a Jesus, aos seus mandamentos, àquilo que Ele deixou. Mas esta profecia não é apenas informação histórica, ela enche-nos de esperança, porque sabemos que Deus intervém, que Deus vencerá. Deus vencerá o inimigo e todos os seus aliados nesta terra, sejam de que natureza forem. E apesar do conflito, apesar das lutas, do sofrimento, a vitória do Deus do céu e a vitória do seu povo é uma vitória certa, é uma vitória cósmica, é uma vitória eterna. As suas consequências serão para sempre. É por isso que podemos dizer com segurança, mas também com o nosso coração cheio de esperança, que os filhos de Deus, aqueles chamados os santos, que querem permanecer fiéis ao Senhor e à sua palavra, e à sua lei, e à sua vontade, esses serão participantes desse reino eterno, um reino de paz e de felicidade. Por isso, recordemos aqui um texto importante do capítulo 2, que já lemos algumas vezes, particularmente no versículo 24, que nos diz: nos dias destes reis, o Deus do céu se levantará. Ele levantará um reino que não será jamais destruído. Ou seja, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para erradicar o mal. Ele vai erradicá-lo de vez. Vai dar aos seus filhos um lugar no seu reino eterno, como Ele prometeu, de acordo com o seu projeto original. É por isso, prezado amigo, querida amiga, é por isso que vale a pena nós darmos atenção aos avisos, às advertências de Deus feitas na sua palavra. Vale a pena estudar, pôr em prática os seus ensinos. Vale a pena estar atentos à profecia. Nenhum de nós, nenhum ser humano sobre a Terra é neutro nesta luta entre grandes poderes antagónicos. Ninguém está na neutralidade. Entre a palavra de Deus e quem se opõe a ela, a escolha está na nossa mão. Seja em termos de ideologia, seja em termos religiosos. Hoje estamos nos dias em que o Deus do céu levantará o seu reino, um reino que não será jamais destruído. Aproximamo-nos desses dias, o que significa dizer que Jesus vai voltar. E hoje vivemos num momento em que ainda é o tempo de procurar conhecer na Bíblia o caminho que devemos seguir. O último texto que lhe deixo é um texto de advertência, precisamente. No livro de Apocalipse, a partir dos versículos 6 do capítulo 14, diz-nos que via outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Deus está a enviar ao mundo, neste momento, através da profecia, uma mensagem de advertência, porque é uma mensagem de salvação. É uma mensagem de convite a voltarmos à verdadeira adoração a Deus. Uma adoração que tem em conta a necessidade de observarmos a sua palavra, o seu mandato, a sua lei. Neste tempo final em que vivemos, todos os povos da terra serão convidados a adorar o Criador. E estas palavras que estivemos aqui precisamente a ler
elas resumem essa ideia de um convite cheio de poder, um convite a uma verdadeira adoração. O Senhor quer que todos aceitem o seu Evangelho, claro, porque ela é a boa nova de que este mundo de sofrimento vai acabar. Mas nós temos a oportunidade de fazer parte desses que escolhem e terão um lugar no reino eterno. Sabemos que o ministério de Cristo dá-nos essa possibilidade, mas enquanto aqui estamos, e a profecia que estudamos veio mais uma vez ajudar-nos a entender que nós precisamos de tomar uma posição. E se há poderes que se opõem à palavra de Deus, mesmo que tenham autoridade espiritual, que advoguem essa autoridade e que a exerçam, mesmo que tenham capacidade para o fazer e dignidade para o fazer, nós temos de estar refugiados na palavra de Deus e confiar que é através dela que podemos chegar a esse reino eterno. Que Deus o ajude a preparar-se para esse momento, hoje e enquanto aqui estamos. Que Deus o abençoe. Voltamos a estar juntos no próximo episódio para estudarmos o capítulo 8 do livro de Daniel, também ele com extraordinárias profecias. Até lá, que Deus o abençoe.